Você já se perguntou o que leva as pessoas a serem popular? O que faz aquela pessoa, na sua época de escola, ter chamado a atenção de todo mundo e ter todo mundo babando ao redor dele ou dela, enquanto você ficava no seu canto isolado? O que é que faz com que as pessoas gostem uma das outras? Hoje você vai saber isso aqui nesse vídeo. A gente está estudando a segunda parte do livro Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. E o conteúdo desse vídeo ele é maravilhoso para você. Aqui você vai descobrir como gerar afinidade, quais são as atitudes que nós temos que tomar para fazer com que as pessoas se conectem conosco. Se você quer aprender mais sobre isso, você pode se inscrever aqui no canal, porque a gente está no período de lançar vídeos sobre persuasão e comunicação. Assim, você não perde nenhum conteúdo e ainda me ajuda, já que esse canal está começando e a sua inscrição faz total diferença. O livro vai começar essa parte falando sobre afinidades. A gente tem uma afinidade que é aquela afinidade natural com as pessoas. Sabe aquela pessoa que você se conecta sem fazer muito esforço? Que você tem aquela sensação de, meu Deus, parece que eu conheço você há tanto tempo. Isso é uma afinidade natural. Às vezes a pessoa tem o mesmo gosto que você, está no mesmo local que você. A gente tem a conexão por acaso, que, como o próprio nome diz, não era a intenção ter aquela conexão. Imagine que você está no exterior e você encontra um brasileiro lá. Você tem uma conexão que normalmente talvez vocês não tenham o mesmo gosto, vocês não fazem as mesmas coisas, mas o fato de ambos serem brasileiros, estarem em um local onde não tem tantos brasileiros, vocês geram uma conexão que a gente pode estabelecer que é uma afinidade por acaso. E por fim, a gente tem sobre a afinidade planejada, que é o ato intencional de você querer estabelecer uma conexão com alguém. E o livro é exatamente sobre isso. E o primeiro passo para a gente conseguir estabelecer uma conexão é a gente analisar a nossa atitude. Se nós temos atitudes úteis ou se nós estamos tendo atitudes inúteis. E isso vai variar baseado no seu objetivo. Lembra do final da parte 1 desse estudo que nós estamos fazendo? A gente falou sobre sabermos o que queremos. Então a gente precisa analisar a nossa atitude, ela está nos aproximando ou ela está nos afastando do nosso objetivo. Essa atitude que eu estou tendo, ela vai fazer com que eu crie a conexão que eu quero criar ou que eu desfaça e quebre todos os laços e todas as formas de criar uma conexão com essa pessoa. Então aqui no livro a gente vai aprender quais são essas posturas, quais são esses atos. A gente já viu algumas coisas no vídeo passado, que nós falamos sobre isso. Então a gente precisa analisar, baseado nos nossos conhecimentos e também no conhecimento que temos sobre a pessoa, se o nosso assunto, se a nossa conversa, se essa discussão que muitas vezes nós iríamos começar, ela vai afastar a gente ou não dos nossos objetivos. Então é muito importante a gente ter claro o que queremos para que a gente possa analisar a nós mesmos. E isso não somente nas comunicações, mas na vida de modo geral. A gente precisa estar sempre claro se o nosso objetivo é fazer uma viagem para o exterior, a minha atitude hoje, o que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, esse meu trabalho, a forma que eu trato essa pessoa, ela está me aproximando, ela está me afastando do meu projeto, do meu plano, do meu objetivo. Porque uma coisa que é ciente por todos é que as ações falam mais que palavras. Então, falando um pouco sobre a linguagem corporal, a gente tem a linguagem corporal aberta e fechada. A linguagem corporal aberta é aquela na qual vai apresentar os gestos que você é receptivo a ter uma interação. Então a gente vai ter sorriso, a gente vai ter sobrancelhas inclinadas quando a pessoa passar, a gente vai manter uma postura de tirar os objetos que estão na nossa frente, na frente da pessoa. Não sei se você já reparou que quando você está com alguém num restaurante e às vezes botam aquele jarro na frente da pessoa, a primeira atitude sua ou da pessoa é tirar aquele jarro na frente. Então quais são as linguagens corporais que vão fazer com que a conexão seja estabelecida? Os seus gestos com a mão, enquanto a pessoa fala, você está assentindo com o rosto, você está mostrando que você tem interesse naquilo que a pessoa está falando. Tudo isso são gestos que vai mostrar que você está receptivo a criar uma conexão e você vai estar gerando uma afinidade muito mais rápido com a pessoa. E claro que o contrário também é válido. Então se você tem um gesto de
braços cruzados, criando barreira entre a pessoa, uma cara fechada, você não sorri muito, você vai estar mostrando uma postura corporal, uma linguagem corporal fechada, que vai fazer com que as pessoas não tenham conexões com você, com que as pessoas não queiram estar com você. Como a gente já viu no livro Manual de Persuasão da FBI, muitas vezes nós somos criados em ambientes que moldam a nossa postura corporal. Às vezes você é ensinado que porque você vive num bairro perigoso, você tem que andar com cara fechada, como se estivesse preparado para qualquer coisa. E nisso você termina trazendo essas posturas, essas ações, para as relações humanas, para o dia a dia, quando você está numa faculdade, quando você está conversando, quando você está no jantar com uma pessoa. Então é muito importante a gente manter a nossa postura corporal, a nossa linguagem corporal aberta, porque isso vai gerar recepção com a pessoa. Até porque na comunicação, a menor coisa que causa impacto é as palavras que são ditas. Porque 55% da comunicação é através da linguagem corporal. 38% é o tom de sua voz e somente 7% são de fato as palavras que você está dizendo. Então, às vezes, você pode falar um monte de besteira e se você tiver uma postura correta e você tiver um tom de voz correto que passe confiança, às vezes a pessoa vai acreditar naquilo que é mentira porque você falou de uma forma que foi convincente. E nisso a gente tem que se atrelar aos pontos de congruência. Quando nós estamos falando algo, quando nós estamos nos comunicando com alguém, precisamos que esses 3 pontos estejam alinhados. Porque se eu digo, eu quero me conectar com você, mas a minha linguagem corporal ela está fechada, estou com cara feia, é incongruente, você entende isso? Você está falando algo na qual o seu corpo não está mostrando aquilo. Você já pode ter visto isso quando você perguntou para uma pessoa que estava claramente com a cara fechada, você está bem? A pessoa fala, não estou bem. O tom de voz não mostra que aquela pessoa está bem. A postura corporal não mostra que aquela pessoa está bem, mas a fala, o que ela disse, você fala assim, às vezes, pô, eu sei que a pessoa não está bem, mas não quer falar nada, tudo bem. Então, porque a gente sabe, a gente consegue analisar. As pessoas conseguem identificar a postura corporal uma das outras. Fomos criados analisando essas posturas desde cedo. As relações das civilizações foram formadas analisando a postura do outro. E por isso é muito importante o processo de sincronização. Nós alinharmos a nossa postura, o nosso tom de voz, com a postura e o tom de voz da pessoa. Esse é um dos maiores passos da gente criar uma conexão instantânea. É você conseguir fazer com que a postura corporal que a pessoa está adotando seja a sua postura também. Então, se a pessoa ela termina cruzando os braços, cruza os braços também. Claro que a gente não está falando sobre a pessoa coçar a orelha, você coçar a orelha também. Então, a gente está falando sobre adotar aquilo que comunica alguma coisa. Então, se a pessoa ela está gesticulando em uma certa velocidade, então você gesticula naquela certa velocidade. Se o tom de voz da pessoa é um tom de voz alto, então aumente um pouco o seu tom de voz. Adeque-se à pessoa, porque é isso que gera aquela sensação de semelhança, aquela sensação que você diz, rapaz, parece que eu te conheço há tanto tempo, nem parece que são só 2 horas, 1 hora que a gente está conversando. Então é muito importante na comunicação o ato de observar, observe as pessoas, vá para uma cafeteria e fique analisando as conversas entre as pessoas, como as pessoas estão conversando, não ouvindo, mas a postura corporal que aquelas pessoas estão adotando. Você vai conseguir, ao seu redor, analisar de fato se as pessoas estão se dando bem, se estão se dando mal, se estão brigando, porque o corpo ele comunica. Você não precisa necessariamente saber o que a pessoa está falando, mas você consegue saber o corpo daquela pessoa, você consegue analisar a postura daquela pessoa, porque vai falar muito. E quando nós estamos conectados, conectamos o tom de voz, conectamos a postura corporal. Já viu aquelas pessoas quando estão brigando e elas começam, uma fala, eu não estou gritando, e a outra fala, você está gritando sim, eu não estou gritando. Então, tudo isso é um modo de semelhança. As pessoas elas costumam imitar umas às outras. E é através dessa imitação que a conexão é gerada. Se você quer aprender mais, você pode adquirir esse livro. Aqui na descrição tem um link. Então comprem, ele é realmente muito bom. Vai fazer total diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu já falei que a sua inscrição vai ajudar muito, vai transformar, anima o meu dia. Toda vez que eu abro e vejo uma inscrição nova, eu fico, meu Deus, alguém se inscreveu. Então deixa o seu like também para mostrar que você está curtindo
os vídeos. Deixa aqui nos comentários dicas de livros que vocês gostariam de eu estar revisando, trazendo aqui para o canal. E diga mesmo que vocês já leram, que vocês recomendam, que outras pessoas saibam desses livros. E não somente livros de persuasão, de comunicação, mas livros sobre diversos assuntos, porque agora eu estou numa fase de ler livros de persuasão, de comunicação. Mas eu leio diversos conteúdos. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.